Bom, você deve ter ouvido muita história. Muito. E dentro de uma gestão humanizada, que é o que a gente busca muito aqui, me conta alguma história que tenha te transformado, te tocado. Pode contar uma, duas, se você quiser. Claro. Olha, a gente acabou de fazer um podcast com uma profissional transgênero e foi simplesmente maravilhoso, porque o foco da conversa não foi a questão do gênero. A real foi essa. E ela deixou muito claro, assim, o quanto ela é engajada na questão quando eu sou convidada para falar num evento e tal, não sei o quê, eu simplesmente não preciso falar. Todo mundo percebe que eu sou transgênero e tal, e eu estou tranquila com isso, mas esse não é o foco. Eu sou muito boa no meu segmento. Eu sou incrivelmente competente. Que legal. E eu quero falar sobre isso. Porque, na visão dela, e eu concordo plenamente, é isso que vai inspirar outras empresas a não contratar profissionais transgênero porque são transgênero. É muito mais do que isso, é muito mais complexo, é muito mais rico, né, do que simples. Eu acho assim, a questão da diversidade, quando a gente fala das pautas identitárias e tal, elas ficam muito perdidas, ou às vezes ficam muito agudas, né, no debate e tal, muito porque a gente fica na superficialidade, não entende a complexidade por baixo disso tudo. Sim. Né? Ninguém assim... E aí estava conversando com o Léo antes da gente começar a gravar, ele falou de uma empresa que contratou um profissional com Down, que tem exatamente os mesmos KPIs, as mesmas metas, os mesmos objetivos que todo mundo da área comercial da empresa. E que isso é um baita desafio para quem é gestor de pessoas, mas é um desafio que vale a pena ser comprado, é uma briga boa de ser brigada, porque não é contratar alguém para cumprir meta, gente, isso é pelo amor de Deus, para cumprir meta não, para cumprir cota de lei e tal. Não, é contratar alguém para esse alguém ser gente como a gente, no sentido de ter a sua própria independência, de ter os seus objetivos, claro que tem limitações, mas todo mundo tem alguma limitação, seja ela qual for. E aí eu não estou querendo igualar os desiguais ou nem nada disso, eu só estou dizendo que se a gente prende o debate ou a conversa sobre a diversidade na superfície, que é justamente o fato das desigualdades e tudo mais, eu acho que a gente deixa de enriquecer o debate com outros conteúdos. E foi justamente isso que aconteceu nesse podcast que a gente gravou, que foi exatamente isso. Ela falou, eu nunca me nego a falar sobre o assunto. Pelo contrário, não tenho problema nenhum em falar sobre o assunto. Eu só acho limitador que a gente fale só disso. Né? Eu sou muito boa no que eu faço para ficar falando só disso. Né? E eu falei assim, de fato, né, a gente perde... Olha quantos bons conteúdos a gente perde por falar simplesmente de algo que sim, que deve ser falado. A gente fala só da pontinha do mas iceberg, fala só da né? ponta, exatamente. Quando a gente vê aquele desenho do iceberg exatamente, embaixo, né? Exatamente. Quanta coisa a gente deixa de falar, deixa de explorar, deixa de enriquecer a conversa, de conhecer. Daniel, a gente não conhece. Quando a Caroline Guinarra veio aqui, ela falou uma coisa que, assim, fez muito sentido para mim. Ela mergulhou na questão da pessoa com deficiência, né? Porque é o que ela trabalha, na Talento Incluir, que é a empresa dela. E ela falou, Viviane, quando a criança com deficiência ela é pequena, está dentro de casa, primeiro que os pais nem tocam nesse assunto, escondem. Então, ela cresce com essa coisa que ela precisa se esconder. Então, como é que... Aí, depois eu fiquei pensando, a gente conversando, né? Como é que depois no mercado ela vai brilhar e performar? A gente espera uma coisa... A gente quer esperar isso aqui, mas, na verdade, tem uma história muito longa. Então, a gente precisa aprofundar para entender. Exato. Quando a gente aprofunda, aí eu entendo que na empresa, eu tenho responsa, eu quero que ele performe na questão relacional, comunicação. O que eu preciso fazer? Eu preciso ajudá-lo nisso. Exato. Essa é uma empresa responsável, uma empresa que tem uma gestão humanizada. Então, conhecer mais profundamente as questões, principalmente nesse mundo de diversidade e inclusão. É um ser humano, é complexo. A gente não é...
a gente não é essa casquinha, né? Essa coisa do, é o CEO do Grupo Top RH, tá? Então, e aí? O CEO do Grupo Top RH chora, sente medo, sente tesão, sente tudo isso, né? E a gente fica sempre falando do, isso vamos falar do bonitinho, que legal, inclusão, né? A gente fala de diversidade, mas fala pouco de inclusão, né? Sim. Porque de novo, se a gente não aprofunda a conversa, a gente fica sempre falando das pautas identitárias muito mais como bandeiras do que como problemas reais. Sim. É verdade. Né? Então, assim, como bandeira é ótimo para falar no Twitter, é muito legal de mandar no WhatsApp e tal, não sei o quê. Mas o dia a dia, a realidade dos fatos costuma ser muito mais complexo. E eu acho que o RH tem essa missão, sabe? Eu acho muito legal quando o RH levanta a bandeira, fala assim, não, essa empresa vai ser diversa, legal. Mas como é que você vai trabalhar isso? Né? Você vai cumprir a cota, você vai contratar uma pessoa com deficiência para tirar fotinho no Instagram, o que você vai fazer? Real. Né? Por isso que eu fiquei interessado no que o Léo trouxe, que é justamente isso. Quer dizer, eu vou trazer uma pessoa com Down para o meu time, mas eu vou dar todo o suporte para que ela performe tão bem quanto qualquer outra pessoa. E aí, como é que eu faço isso? Qual é o suporte? Sim, é isso. É um baita de um tema legal para falar, muito além da bandeira da diversidade ou da inclusão, muito além da bandeira. Acho que é isso que nos atrai mais e acho que é essa consciência que o RH precisa ter e que a gente quer inspirar, né? Sim, e mais, eu posso contar aquela parte do treinamento? Eu não sei se é a mesma pessoa com síndrome de Down que está contando aqui. Aquela parte do treinamento online que a pessoa de RH... Bom, já contei, Brasil. Então, já que eu já contei, vamos terminar. Eu não sei se é o mesmo caso, tá? Mas a empresa contratou um profissional com síndrome de Down e aí teve um treinamento online no meio da pandemia. E aí, quando a profissional de RH estava fazendo o treinamento, o profissional com síndrome de Down, ele não estava entendendo o que estava sendo dito. E aí ela ficou muito mal depois, porque ela falou, gente, eu não estou conseguindo comunicar isso, não estou conseguindo fazer ele entender. Então, mostra que a gente, como profissional de RH, foi isso, né? E mostra como a gente, profissional de RH, precisa desse conteúdo que você está me passando, do nosso podcast que seja, sabe? Tem muito conteúdo aí pela rede, mas para aprofundar e entender. Eu trouxe, né? Você trouxe as pessoas, diversidade, mas quando você vai incluir, o teu discurso é um discurso de inclusão? Perfeito. Né? Então, é muito maior. Vivi, é com isso que eu quero perder tempo. É esse tipo de assunto, é esse tipo de dinâmica que eu acho que eu gostaria que a nossa audiência, lá no RH para você, os RHs e aqui também, perdessem tempo, investissem tempo, sabe? Vale a pena. Porque, assim, a gente perde muito tempo com a superficialidade. A gente perde muito, a gente investe muito tempo e energia debatendo muita coisa que simplesmente não faz a menor diferença. A menor diferença. E aí, assim, você pode falar de política, você pode falar das bandeiras identitárias, você pode falar de questões inclusive de saúde emocional e tudo mais, que a gente acaba ficando muito no superficial. E um profissional de recursos humanos, ele precisa investir tempo investigando como ele vai tornar a sua empresa mais humana. Isso vai fazer muita diferença no resultado do negócio. Se o RH quer fazer diferença no resultado do negócio, e ele deveria, se não, sim, ele é um RH morto, né? Um RH que não vai existir mais. O RH que vai fazer diferença no resultado do negócio é um RH que investe tempo, ele dá hiperfoco em como transformar aquele ambiente e as pessoas que compõem aquele ambiente em algo muito mais humano, em algo que, de fato, vai entender como se comunicar com uma pessoa com síndrome de Down. Porque é possível, garanto que é possível. Sim, claro. A medicina garante que é possível. Não, sim, é. Agora, não é tão simples. A gente precisa sair da zona de conforto. E isso exige tempo para a gente entender, para a gente estudar, para a gente melhorar. Esse é o tipo de esforço que eu acho que vale a pena. E aí eu falei do foco, né? Porque acho que a questão da atenção e do foco... A gente vive numa economia da atenção, né? A gente está o tempo todo pedindo... curte aí, o like,
Né? Pô, vai na minha newsletter, clica aqui. Tá? A gente está o tempo todo pedindo atenção e o foco das pessoas. Mas a real, eu sempre digo isso assim, se eu tiver que escolher entre você ter foco no que você está consumindo online, mesmo que seja o RH para você, e num trabalho sério, dedicado de RH que vai na profundidade dos temas, foca na sua empresa, foca no seu ambiente. O que o RH para você se propõe a ser, e o top também, em certa medida, é um estímulo para isso. Né? É o que eu sempre falo, pô, se eu puder, de alguma forma, falar para o RH, você é protagonista nas empresas. Não aceita, porque o financeiro falou isso. Ok, o financeiro falou isso. O marketing falou aquilo. Beleza. Mas eu quero dar argumentos para o RH para ele entender que ele pode ser protagonista. É isso. E, na verdade, não é que ele pode. Ele é protagonista, ele cuida das pessoas. Sim. E cuida não no sentido materno, né? Obviamente que não. Mas é no sentido estratégico das empresas.